avisam, tá? A gente vai seguindo aqui. Ai, tô muito animada. A gente já teve uma live, para quem não conhece a Rê, já teve uma live sobre alimentação, a Rê é médica, vegana, falo sobre alimentação, né? Principalmente, às vezes a pessoa acha que vegano, né? Enfim, tiro carne, tiro os derivados de animais, como um monte de besteira, né? Massa, não sei o quê, batata frita. Vale. Então, aí não adianta, né? Mas é uma alimentação mais natural, né? Baseada em plantas. Então, um tipo de alimentação que me agrada muito, 99% é a base da minha alimentação. E aí, tô muito animada de estar aqui, convidar, a gente já tinha feito uma live antes sobre isso, e agora acho que com esse momento, né, eu tô recebendo muitas perguntas sobre alimentação, o pessoal tá enfiando o pé na jaca e tudo mais. Então, quis te convidar para a gente falar mais um pouquinho sobre, você compartilhar um pouco, né, Legal, mais sobre esse estilo de vida, como que é na prática, as pessoas acho que têm muitas dúvidas. legal. E deixar você se apresentar também um pouco, né? Te falei um monte. Legal, obrigada. Estou super contente de estar aqui. Você é um super exemplo. Eu sempre indico para os pacientes, né, de como você lida bem, né, com a fibromialgia e mostra qual o impacto de todo o estilo de vida, toda a sua mentalidade, tudo que você faz no desenvolvimento da doença, né, nos sintomas da doença. Então, você Uhum. mostra que está tudo, assim, nas nossas mãos, né? Então, isso é muito interessante. Eu sou médica, eu trabalho com medicina do estilo de vida, alimentação, avaliação metabólica e nutricional e tudo que envolve esse cuidado integral, né? Corpo, mente, emocional, porque tá tudo interligado. Então, fico super contente de falar sobre alimentação baseada em plantas, né? Alimentação whole food plant-based, que tem esse nome enorme, mas que nada mais é do que arroz, feijão, legumes, frutas e que não precisa ser nada monótono, né? A gente cresceu achando que isso era muito sem graça, muito basicão. Que para ser legal tinha que estar frito, para ser legal tinha que ter creme de leite, para ser legal tem que ser uma coisa super esdrúxula. Quando, na verdade, no nosso dia a dia, é importante que a gente tenha essa alimentação baseada em plantas, porque ela, além de não nos inflamar, nos nutre com muitos nutrientes. Então, tudo isso que a gente cresceu comendo, né? Nós somos a geração boom de industrializado. Então, bonito Uhum. era ir para a escola cheio de pacotinho. Isso era bonito. Uhum. Ana Maria. Aquela bolachinha, achocolatada, enfim. Então a gente pegou muito isso, os nossos pais achavam que estavam fazendo uma coisa super boa, mas a gente percebe que não, né? Então, todos esses industrializados, os embutidos, a gente já sabe que tem a mesma relação do cigarro no desenvolvimento de doenças. Então, a gente foi percebendo com os estudos científicos como esses alimentos estão relacionados ao aparecimento das doenças que mais atingem o mundo. Uhum. Então, pressão alta, diabetes, doenças autoimunes, desconforto, depressão, tudo isso está relacionado aos nossos hábitos. E é aí que surgiu a medicina do estilo de vida, que é para mostrar e auxiliar as pessoas a voltar nos eixos e ver o que é Uhum. importante fazer. E Retornar às aí, para origens, né? retornar às origens, eu sempre falo, a gente tem que voltar a algumas casas. A Uhum. gente tem que Total. resgatar essa alimentação mais simples, que é a alimentação com alimentos direto da terra, porque além de você não estar consumindo produtos que te inflamam, você também está se nutrindo de muitos antioxidantes. Cada cor é relacionada a uma vitamina, a um antioxidante. Então, mais do que eu ficar preocupada em qual nutriente tem na cenoura, é eu pensar se eu tive ao longo do dia uma alimentação colorida. Porque, no geral, as pessoas têm uma alimentação muito monótona, né? Arroz, feijão, Uhum. bife, alface, tomate. Sim. Refrigerante. Refrigerante, aquele suco de caixinha, achando que Então, tá abafando, mas na verdade tem um sim. impacto forte. E você sente isso na pele, né? Sinto super, assim, fazendo um gancho ainda do que você falou em relação a como a gente cresceu, né, principalmente nossa geração, assim, eu acho que veio de um momento de escassez, assim, né, de falta de diversidade de alimentos, de produtos e tal, de repente, todo mundo tendo acesso a tudo e tal, uau, que legal.
vamos consumir tudo isso e a mídia, né, bombardeando de, olha, Danoninho, cheio de vitaminas e tal. É, Então aí você fala, Nescau vem no rótulo, né? Tipo, é super rico em nutrientes. Aí, enfim, as pessoas acreditam. E só que eles não falam também que tem várias outras coisas, tem açúcar, tem tal, e tal. Então, acho que existe uma cultura mesmo que precisa mudar dentro de nós, né? E a minha história com isso, eu sou farmacêutica, né? Sempre fui bem ligada com a área da saúde, de alguma maneira, sempre curti muito o lance de alimentação. E aí, quando os sintomas da fibra começaram a ficar muito evidentes para mim, né, na faculdade, porque eu já tinha dor antes, mas ao longo da faculdade, teve um pior, assim, muito grande. E eu desenvolvi o hipotiroidismo também. Então, assim, comecei a ficar muito mal em relação a muitas coisas. E nada melhorava, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. Aí descobri a fibro, muita dor e tal, e não tem tratamento, ai, tratamento com antidepressivo. E eu sou uma farmacêutica totalmente contra, né? Contrária à indústria, né? Assim, lógico, tem a sua importância, mas eu não queria trazer esse modelo de tratamento para mim, né? Sempre fui toda natureba e tal. E aí eu comecei a perceber que apesar de a minha alimentação já ser razoavelmente boa, comparado com várias pessoas, né? Sempre ingeri bastante verdura, fruta e tal. Tinha algumas coisas que eu não pensava muito, que eu não olhava muito, e que de alguma forma eu fui aprendendo que me deixavam num estado mais inflamado. Então, aos poucos, eu fui fazendo mudanças, né? Aí eu vi primeiro do glúten, toda uma polêmica em torno do glúten. Glúten pode, glúten não pode. E a minha opinião hoje é que, assim, poder você pode, né? Mas eu acho que o glúten é um alimento inflamatório, principalmente para mim. Acho que tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos. E tem bastante estudo relacionando o glúten com inflamação e com dor. uhum. Então, eu optei em fazer essa tentativa como uma tentativa mesmo, porque já que eu não estava encontrando alívio de outras maneiras, vamos tentar todas as possibilidades. E a partir daí eu comecei a refinar um pouco mais minha alimentação, no sentido de, tá, eu como frutas e verduras, mas o molho que eu estou usando é um molho pronto, cheio de conservante, cheio de coisas que, né, que tem açúcar e tal. Então eu comecei a entrar nesses outros quesitos. Tá, eu estou comendo um doce. Mas será que é um doce de uma fruta, um doce que tem nutrientes, ou é um doce tipo Skittles, que é um corante e açúcar puro, entendeu? Comecei a mexer um pouco nesses outros aspectos. E eu fui melhorando muito. Aí, a partir daí, eu comecei a também tomar consciência de outras questões, da questão até de sustentabilidade e tal. E aí foi um caminho sem volta, né? Porque cada vez eu fui ficando melhor, me sentindo melhor, aí eu tirei carne, aí eu tirei leite, enfim. E todas essas coisas que de alguma maneira estavam me causando alergias, intolerâncias, né? Que eu nem sabia. Eu acho que esse lance de alergia tardia, que é uma coisa que existe, muitas pessoas não sabem, né? Porque tem o lance da alergia, tipo, ok, não posso comer, que eu me empipoco inteira. E aí eu É, fui. come- E aí Sim, tem esse outro lance que eu fui descobrir depois, são várias alergias que existem que causam, sei lá, dor, enxaqueca, insônia e tal, e que a gente não sabe, né? Então eu comecei esse processo, assim. E hoje é uma das bases do meu tratamento, alimentação. isso. E é isso que é muito maravilhoso, né? E eu acho que em parte é difícil das pessoas aceitarem, porque elas têm que mexer em algo que está muito enraizado, que são os hábitos. Então, o que grande parte das pessoas, eu acho que isso está mudando bastante, mas grande parte das pessoas quer ser medicada, não quer ser ativa na transformação. Uhum, Então, assim, os pacientes chegam para mim e já estão ligados, né? Já sabem que eles vão ter tarefinha, no passo a passo. Eu não tento veganizar todo mundo, porque cada um está no seu uhum, processo. Já estive do outro lado. Mas faz parte orientar o que é bom é ruim, mas cada um vai no seu processo, né? Qualquer mudança vale. Existe também a campanha Segunda Sem Carne, que é para você experimentar uhum, um dia da semana. Então, cada um está no seu processo. Mas acho que o mais importante, eu vejo muito isso no consultório, é a pessoa ser ativa na transformação, porque foi isso que você decidiu. Você falou, não, eu não quero isso, eu quero estar em sintonia com o meu corpo, entender os sinais. Porque todos esses desconfortos são sinais. Então, se você come alguma coisa com leite, fica com rinite, enxaqueca, piora a sua cólica, fica com espinha, isso são sinais do seu corpo do que está te fazendo bem ou não. uhum, O seu corpo, ele fica mais exacerbado. Então, assim, ele grita o que não faz bem.
Então, Grita ele já mesmo. fala, ele grita mesmo. Então, assim, o seu corpo ele grita mais. Para outras pessoas, elas estão tão inflamadas que não percebe. Quando você está no incêndio, Uhum. um foguinho a mais, um foguinho a menos, tanto faz. Então, Sim. pensem sempre, pessoal, em inflamação como um incêndio, como uma agressão. Por isso que quando você fica um tempo sem tomar leite, alguma coisa com laticínio, e quando você come, você fica ruim. Uhum. Aí você fala, ai, nossa, eu não devia ter parado de comer, porque agora que eu comi eu tô ruim. Não, acontece que seu corpo ficou desinflamado, você nem sabia o que era isso. E Uhum. quando entrou em contato, você sentiu o baque. Sim. Então, isso que é importante, você percebe isso, né? Eu percebo super exatamente nesse sentido, assim, né? De algumas vezes reintroduzir alguma coisa com glúten, assim, e aí sentir, né? E eu pensar, cara, é porque antes estava me fazendo muito mal, né? E principalmente, para várias pessoas faz mal em vários sentidos, até distúrbios de sono, problemas intestinais que depois vão ter, né, efeitos muito piores, porque você está prejudicando a absorção dos nutrientes, está prejudicando a produção de hormônios, né, e tudo mais. Mas as pessoas estão nesse modelo assim de tipo constante nessa inflamação. E aí com a fibro é muito pior, porque além desses sintomas normais nas pessoas, a coisa fica mais exacerbada, porque gera mais dor. Então todos esses sintomas de fibro, né, que a fibra ainda permanece meio um mistério em termos médicos mesmo, de ter bem descrito o que é que causa tal, é muito incerto ainda, mas tem muitos indícios já, né, mostrando e se você for ver as melhoras, né, as pessoas que estão bem, o que que elas estão fazendo? Exercício, se alimentando bem, cuidando da mente, né, das emoções. Então, tudo que indica para uma desinflamação do seu corpo. E os sintomas têm muito a ver com inflamação, né? Problemas de sono, síndrome do intestino irritável, dor, fadiga, ansiedade, estresse, né, depressão, assim. A inflamação do corpo, ela está relacionada a tudo isso. E um antidepressivo nunca vai conseguir suprir toda essa mudança que seu corpo precisa, né, para isso. Então eu sempre gosto de trazer esses assuntos porque eu ouço muita gente muito presa ainda, né, nesse modelo de tratamento que o reumatologista passou, muita gente está usando morfina, corticoide, que não vai adiantar, né, não vai resolver, e aí a pessoa fica cada vez mais sem recursos, cada vez gastando mais dinheiro. E com essa alimentação, principalmente, tem gente que fala, ah, vegetariano, mas aí as coisas são caras, tal, sem glúten. Só que não é, né? Isso daí é uma coisa que, se você quiser comprar pronto, né? O produto lá, que nem é o melhor produto, ok. Só que eu fiz uma compra ontem, assim, gigantesca na Hortifruti, eles entregaram enorme, assim, duas sacolas gigantescas, com muita coisa. Até exagerei, assim, né, pra quantidade de comida que eu como. E foi R$ 100, sabe? E vai durar muito essa comida. Sim. Então, é legumes, é abobrinha, é berinjela, e tem várias coisas muito gostosas que eu vou aprendendo a fazer também, né? Porque é isso, assim. Eu vejo na sua página lá e falo, ai, olha, tem uma granola aqui, tem um mingau, vou fazer. Porque você Sim, vai aprendendo e participando, né, do total. processo. Não, e é assim, é mais um padrão de repetição. Dizer que comida vegana, vegetariana é cara, é mais um padrão de repetição. Assim como você repete a forma de fazer o arroz da tamanha, a forma de fazer o feijão, você não repensa que pode ser feito de forma diferente, por exemplo, com água. Nossa, e se eu fizer com água? Aí é um óleo a menos que eu uso, uma caloria a menos. Então, assim, é desconstruir tudo. A gente está vivendo uma fase que é importante a gente desconstruir tudo que a gente aprendeu para pensar se pode ser feito diferente. Pode ser que não, que você fale, não, isso aqui está funcionando, ok. Mas é só Uhum, desconstruindo que você percebe o que está te fazendo mal. Então, a alimentação baseada em plantas nada mais é exatamente isso, é comida de feira. É uhum, arroz, é feijão, é salada, frutas, uhum, sementes. Ninguém uhum. tá falando para pegar macadâmia. Ninguém tá falando para pegar pistache. Tem um monte de castanha do Baru, que é daqui, castanha de caju, castanha de Pará, semente de abóbora que você tem de graça na sua abóbora, semente de girassol. Uhum. Nossa, minha girassol é super barato, né? A gente pode fazer de várias formas, né? Então, assim, é a alimentação mais acessível que tem.
Orgânicos são um pouco mais caros, é verdade, a produção é Uhum, menor, perde-se mais, é mais desafiador, né? Mas uhum, comida de feira, né? Porque as pessoas não comem comida orgânica. Então, se a gente for comparar uhum. alimentação onívora, alimentação plant-based, baseada em planta é muito mais barato. Carne é caro, queijo é Muito. caro, tudo é caro. Uhum. Então, desconstruam tudo isso para perceber como vai ser o melhor. Eu brinco com os pacientes. Além de te deixar mais saudável, eu vou te deixar mais rico. E de fato, assim, a minha compra, eu lembro de fazer compras com minha mãe e o valor que dava, porque eram 6 pessoas, né, na casa. E a minha compra, que é tão gigante quanto, porque eu vou e faço um monte de comida e congelo, e faço um monte de coisa, porque é um modelo que para mim me ajuda, porque eu tenho muito trabalho e tal. E o valor é, assim, infinitamente menor, né? E eu faço muitas coisas diferentes. E assim, o pessoal fala, ah, mas dá trabalho, porque até se adaptar. E de fato, se o começo desse processo vai exigir uma energia sua de, né, de Aprender aos aprender, poucos. Uhum. de entender como que isso se, né, se encaixa na sua rotina. Então, eu adoro fazer comida fresca. Só que eu sei que tem dias que eu tenho muito trabalho. E aí, em vez de eu pedir uma comida, eu tenho uma congelada aqui que eu mesma fiz, com meu tempero, com minhas coisas. Então, eu encontro modelos que vão funcionando para mim, mesmo porque tem dia que eu tô com menos dor, eu quero aproveitar para fazer mais coisa. Então, de repente, eu cozinho mais. E o dia que eu não tô bem, eu tenho lá minha comidinha, tal, que tá, né, mais garantida. Então, não precisa ser também da noite pro dia. Eu vou tirar glúten, açúcar, não tomo mais café, não como industrializado, como só orgânico. Não vai ser assim, né? Eu tô num processo há muitos anos já. Só que a questão é, vale a pena. Principalmente para quem está, assim, a pessoa, ah, mas não dá, mas não dá, mas não dá. Mas assim, você tá com dor, você tá mal. Será que não dá mesmo? Sabe? Porque assim, não vai ter outro caminho, né? Não vai ter outro caminho a não ser que você faça realmente mudanças de hábito. E a gente sabe que é um processo dolorido, a alimentação Sim. ainda que existe todo um vínculo emocional. Mas é isso, sim. De repente você não vai ter uma alimentação toda baseada em plantas, mas você pode trazer mais plantas para sua alimentação. Você Sim. pode fazer algumas substituições para começar a se acostumar um pouco melhor com os alimentos, né? A Carol aqui, ela teve um treinamento de choque comigo, né? Porque ela tinha uma alimentação super, tipo, tranqueirinha, assim, sabe? Bisnaguinha e tal. E aí, aos poucos, foi descobrindo que, de repente, ela não odeia castanha tanto assim, entendeu? De repente, olha, esse brócolis até que é gostoso. Então, é ter um pouco de paciência também, né? E vontade, Sim. né, de entrar nesse processo. Mas, Liz, você sabe que eu tinha uma alimentação muito ruim. É? Então, além de todo o estudo científico, eu tenho uma vivência pessoal. Eu tinha muita espinha na adolescência, tomei a Rocutan e ninguém me falou, tudo bom, a sua alimentação é péssima, o seu corpo está inflamado. Tudo isso que você sente é inflamação, seu corpo está tendo que botar para fora de alguma forma. Uhum. Então, assim, alimentação, eu comi um monte de miojo, churrasco, farinha láctea, assim, a minha vida era isso, brigadeiro. Então, eu tinha uma alimentação muito ruim. Minha família come verdura, né? Come. Mas eu tinha uma alimentação, era uma alimentação, acho que mais comum de brasileiro. Todo mundo come assim, né? Uhum. Sim. E eu comia muito, e aí, especialmente miojo, carne, enfim. Então, eu tive essa transformação. E eu vejo que, assim, o meu propósito, tanto com o Instagram, YouTube, no consultório, é auxiliar, facilitar para as pessoas, para que elas consigam fazer isso na velocidade delas, mas que elas tenham todo o entendimento e o suporte para perceber que isso é melhor. Porque se eu tivesse ouvido isso há muitos anos atrás, meu processo teria sido muito antes. Uhum. E quanto sofrimento, quanta doença, sabe, que veio no meu Uhum. percurso que não precisava. Foi bom porque hoje eu tô aqui, eu tive essa experiência para passar para as pessoas, né? Mas não precisa ser assim. E aí a gente vai fazendo no passo a passo. Tem paciente que, assim, vê um documentário e fala, eu quero tirar tudo que é de ruim. Tem É, eu gente que é sou assim. essa pessoa. Tem gente que fala assim, oi, eu preciso de uma consulta amanhã, porque eu vi um documentário, eu tô desesperada, não quero comer mais nada, não sei o que comer. Já aconteceu, tem que encaixar uma pessoa nesse sentido, assim, não tem ali não, vamos encaixar. A gente percebeu que a pessoa tava aflita.
Mas tem gente que fala assim, não, eu preciso passo a passo. E tá tudo bem. Então, cada um tem uma personalidade. Então, respeite esse processo, mas o principal, não para. Se mantém em movimento. Então, vai Uhum, reduzindo açúcar, vai trocando por outra coisa, vai reduzindo sal. E é exatamente como você falou. Quando você se lota de produto baseado em planta, né, alimentos naturais, naturalmente o resto vai ficando um pouco sem espaço. Então, quando você uhum. vai incluindo o restante, e eu acho que isso é essencial. Então, se o pessoal está querendo dica de como fazer isso, né, de ter uma alimentação mais saudável, eu acho isso. Primeiro, tem as opções baseadas em planta. Por exemplo, se você come sempre um pão com requeijão, se você tira o requeijão e fica só com pão, dá raiva, né? Ah Uhum. lá, tô restrita, tô não sei o quê. Então, se você. Mas se você, de repente, faz um hummus, Ai, amo. uma panela Eu de inhame, substituí totalmente tudo que eu comia por hummus e baba ganoush. Eu acabei de fazer, inclusive, um monte de pote, porque eu passo na minha torradinha de arroz, né? Que eu não como o pão. isso. E não É é muito importante bom. você ter essa opção pronta, porque se você não tiver pronto, o que você vai? Vai no requeijão, principalmente se você mora com pessoas que não estão alinhadas com você. Exatamente. Que aí tem lá na Então, assim, geladeira, né? E você fala, vou comer, vai. Só hoje. exatamente. Só hoje, e o só hoje é todo dia, o dia inteiro. E assim, Uhum. viva o seu processo. Não queira viver o seu processo e gastar energia convencendo todo mundo. Não, faz o seu. Sim. Você morando na casa de família, ninguém vai ter gasto a mais com isso. Então, né, vai ser uma coisa a Uhum. menos. Toda casa no Brasil tem arroz, feijão, legumes, fruta. Então, não vai ser um gasto a Sim. mais. É uma coisa É, a quando eu menos. morava com meus pais ainda, a gente fez combinados, assim, em relação à comida, de sempre ter uma opção e tal. Como sempre tinha muita salada, não foi tão impactante, né? Porque eu continuava. Mas aí eles também começaram a entrar num processo de comer mais Legal. variedade, né? E as pessoas falam assim, nossa, você não come glúten, não come leite, não come carne, não come nada? Falei, gente, eu como tudo, simplesmente tudo. A minha geladeira, se você olhar agora, tem tanta coisa, mas tanta diversidade e Sim. coisas tão gostosas, né? Tem até um canal que eu sigo que chama Larica Vegana, não sei se você conhece. Amo! Sim! É, maravilhosa. E ela faz várias receitas que têm uma relação emocional, né? Tipo frango frito vegano. Exatamente para as pessoas perceberem. Existem opções para aqueles tipos de comida que você, né, quer comer e quer continuar tendo na sua vida. Para você perceber que tirar a carne, ou enfim, tirar um dia uma refeição, tem Uhum. tantas opções, né? Mas assim, é Sim, infinitas opções. O sacolão é muito maior do que o açougue, né? É muito maior do que a geladeira. Então tem sim. coisas muito gostosas, assim, que você pode ir incluindo, percebendo. E no meu caso, assim, em relação à dor, além da fibro, né? Desde muito pequena eu tive muito problema articular. Uhum. Inflamação, assim, eu tinha bursite, tendinite, condromalácia, todas as coisas. Então eu não conseguia carregar uma bolsa, não conseguia, assim, sempre muito, muito ruim mesmo, fazendo RPG, fisioterapia, sofrendo muito com dor articular. Às vezes eu lembro de voltar da faculdade, ter que trocar a marcha do carro com o braço ao contrário, porque esse aqui eu não conseguia mais mexer de dor. E eu não aguentava mais isso, né? Não dava conta. Anti-inflamatório, eu acabava recorrendo a anti-inflamatório às vezes, tipo, porque não tinha o que fazer, né? Era muita dor. Só que eu não queria mais viver isso. E aí, a retirada do glúten mudou muito isso pra mim. Além da fibra como um todo, as articulações, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente inflamada. E aí mudou assim muito, muito. Eu nem lembro que eu tinha essa dor, sabe? Eu lembro como doía e falo, nossa, que bom que eu não tenho mais isso. E demorou, né? Demorou um pouco para meu corpo desinflamar. Sim. Isso porque eu já era uma pessoa que fazia exercícios, eu já era uma Saudável. pessoa que comia fruta e verdura. Então Considerada imagina, saudável. é, sim, totalmente. Aí aos poucos fui elevando o nível, né, da qualidade da minha alimentação, mas muito aos poucos mesmo, assim, um processo aí de, sei lá, uns 10 anos. Para hoje eu estar muito confortável, né, com isso. Mas a questão é, nos primeiros meses que eu comecei as primeiras mudanças, eu já melhorei muito. Então, não é que você vai esperar todo esse tempo, né?
Você tem que saber que você está num caminho e que você não vai amanhã estar com tudo do jeito que você queria, talvez. Mas cada mudança vai começar a trazer benefícios, principalmente na fibra. Muito, sim, muito mesmo. Tem até umas pessoas que comentaram aí falando isso, né? Os médicos estão se rendendo a isso. Finalmente, porque É, assim, eu fico super contente que tem colegas que estão mais ligados nisso, porque em geral é uma briga com outros colegas médicos sobre tudo isso, sobre toda a alimentação. Então, quando chega algum paciente que trata, seja fibromialgia, seja alguma doença autoimune, e eles continuam falando assim, ah, meu médico fala para eu comer carne, eu não posso ficar sem leite por causa do cálcio. Me vem uma vergonha alheia misturada com tristeza, né? Sorte que, assim, os pacientes, quando eles chegam, eles falam, não, mas eu confio em você. Eu te acompanho, eu uhum, tive indicação, eu confio no que você me disser. Então, por sorte, os pacientes conseguem me encontrar para que tenham essa orientação, porque muitas vezes tem vontade, tem um desejo aqui, só que aí chega o médico e fala, você não pode, você vai piorar. Quem que consegue? Né? O uhum, paciente já está sensibilizado, o paciente já está com dor e ainda sim. fala isso. Não, e Vai! fibromialgia, né? Que você é muito difícil achar um médico É, que apoie de verdade. Então a pessoa já está nesse processo de vai de um médico para o outro e tal, e aí não sabe, um fala uma coisa, faz acupuntura, faz ozonoterapia, faz não sei o que, faz hidroginástica. A pessoa já está assim, com um bombardeio de soluções, sim, porque ela não consegue melhorar, e aí fica querendo tentar de tudo, né? Então você sim. chega, e aí é muito complicado mesmo, né? Eu mesma fui num nutrólogo, porque eu queria fazer legal, fazer os exames, fazer uma avaliação Uhum. geral. E aí eu peguei lá pelo convênio e falei, vou nesses dois que tem aqui, o que eu gostar mais eu sigo, né? Uma foi ótima, super apoiou minhas escolhas alimentares e tal, fiz os exames, estava tudo certo, tudo ótimo. E o outro, assim, super questionou e super rejeitou. E questionou, inclusive, a fibromialgia. Tipo assim, ué, mas você tem certeza? Tipo assim, amigo, faz Ai, que muitos ótimo. anos já que eu tenho certeza. E aí não, e assim, ai, que tirou carne, e olha, isso é um erro. Aí eu falei, ó, obrigada. Peguei minhas coisas, Beijo. tchau, sabe? Porque, Sim. gente, né, assim, tudo bem, você tem lá suas convicções e tal, só que tem muitos indícios, né, mostrando. E assim, nas coisas que eu acredito, não precisa nem de pensar no nível ciência, que comprova e é muito bom, mas em pensamentos assim, de olhar e falar, cara, isso é sustentável? Será que realmente eu preciso disso? Não é possível, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido ser É, assim. Precisa existir uma outra forma que eu sim. sinta que tá melhor, entendeu? Então hoje a minha alimentação ela reflete muito mais do que uma escolha de nutriente, mas uma coisa que está integrada a tudo, né? Que se encaixa dentro da minha vida. Então isso Sim. faz ser muito mais leve. Isso faz você estar muito melhor com seus sintomas, com seu humor, com tudo, né? É muito diferente. É isso, eu acho que é em tudo, é quando começa a integrar. Até o Thiago, ele é um que tá dando um oizinho aí, é um Hum, cirurgião vascular, e ele fez um desafio de uma semana VEG, e assim, eu percebo muita diferença. Você falou de drenagem na parte circulatória de pacientes. Eu nossa, tenho pacientes muito. que vivem, é o inchaço, é a inflamação. Então, quando você Uhum, tem uma alimentação anti-inflamatória, que é a alimentação baseada em plantas, naturalmente melhora tudo isso. Melhora o retorno venoso, melhora também, uhum. então, se está tendo um melhor retorno venoso, melhor vascularização, melhora a celulite, melhora varizes. Então, tudo está relacionado à inflamação, que foi isso que você Sim, falou. E tem que dar total. esse passo a passo. Eu senti a minha pele é diferente. Quando eu tirei glúten, eu encostava assim, e falava, gente, meu braço tá diferente, assim, a minha pele tá Uhum, diferente, tá mais solto, parece, sabe? E sim. para mim já é uma realidade, né? E eu fico batendo nessa tecla justamente porque eu acho que é um recurso que tá acessível para as pessoas, né? Tá acessível e fazer pequenas mudanças está super acessível. Farinha de aveia. Eu sempre cito a farinha Sim. de aveia, porque a aveia é muito barata, é acessível, então a gente consegue fazer essas substituições. Claro, né, gente? Tem gente que mal tem o que comer, né? Tudo bem, a gente não Uhum, tá falando dessas pessoas, a gente tá falando de pessoas que têm uma consciência, que têm acesso e que consigam implementar isso. Então, por exemplo, a uhum, aveia é bem acessível.
A farinha de aveia é maravilhosa para tudo, tanto para fazer leite, a gente faz leite de aveia, fazer bolo, Uhum, pão, além de uhum, outras farinhas também. Mas com certeza, exatamente. Uma clássica de glúten, nem todo mundo tem, mas clássicos são aquelas bolinhas no braço, que assim, aham. Todo mundo. a gente. Lembra na escola? Na escola, O todo braço aqui mundo tinha. atrás, né? Uhum, Exatamente. Todo mundo tinha aquelas bolinhas no braço e depois eu fui entender de onde vinha isso, né? uhum. Então, gente, o glúten pode estar relacionado o glúten, a lactose também, né? A lactose não, o leite, a acne, a dor de cabeça, então a dor articular. Todos esses são produtos inflamatórios. Muitas vezes chega um paciente que vive de carne, de industrializado, de congelado, eu vou deixando o glúten por último, porque se eu falar para ele, o que você acha de trocar isso por isso? Aí você chega no pão. Você Aham. tirar o. Calma, você tá querendo tirar o meu pãozinho? Então, muitas vezes, o glúten não é uma coisa que eu fique pegando sempre, porque Uhum, às vezes, dentro da vida da pessoa, vai ser tipo o fim da picada. Então, aham. tem que ser um passo, né? Ou assim, faça experiência. E outra coisa, nem tudo vai ficar maravilhoso. Eu acho que isso é importante, né? Uhum. Nem tudo vai ficar delicioso, nem toda receita que você fizer vai ser maravilhosa, mas esse é o processo. Uma pessoa que faz uma receita Sim. perfeita, ela fez 100 vezes. Uhum. Então tá Total. tudo bem. Dá risada, testa, fez um pão que virou maçudo, ótimo, faz porrada. Eu vira e mexe, faço umas gororobas aqui, mas eu adoro tudo, né? Tudo eu adoro. Então, a gente fez um bolo esses dias com aveia, inclusive, até a Luísa tá falando aqui que a aveia tem glúten, né? Ela tem por contaminação, mas existe aveia sem glúten. Ela, naturalmente, ela não tem glúten, é mais por uma contaminação cruzada na plantação. Mas eu compro aveia sem glúten, né? Eu compro, tipo, bem grande. E é super barata mesmo. E a gente fez um bolo aqui esses dias de cenoura, também todo natural, tal, com aveia e tal. Só que não deu certo, assim. Ele virou uma gororoba e aí a gente fez um bolo de pote. Ficou uma delícia. A gente fez um monte de potinho, fez uma caldinha ali, super delícia, com cacau 100%. E ficou muito bom, sabe? E eu amo bolo de pote, né? Eu nunca como bolo porque, além da intolerância ao glúten, eu tenho uma leve intolerância a fermentados também. Então eu evito, assim, ficar comendo muito fermentado, né? Eu fiz um teste aí, né? Alimentar que deu um monte de intolerância, um monte de coisa. Aí eu tento dar uma balanceada, mas também sem ficar muito neurótica, mas aí é raro eu comer bolo, né? Aí eu comi me acabando no bolo de pote, né? Comi quase o bolo inteiro. Mas um bolo que eu sabia que, sabe, tinha, como que fala, ingredientes que eram todos que eu sabia, que não tinha Benéfico. nada. Tipo assim, é calórico? É calórico, mas eu não tô preocupada com isso agora. Né? Eu tô Isso. preocupada com os nutrientes. Lógico, tem gente que tá numa vibe de emagrecer e consegue balancear, né? Mas aí plantas são as melhores opções, né? Para isso. Exato. Eu falo que outra vantagem, por exemplo, eu que sempre gostei muito de comer, o apelido da minha família é Magali. Eu sempre gostei muito de comer, então, só que eu comia muita coisa errada, né? Então, miojo é clássico, né? Todo mundo fala, ai, meu primo comia, a gente tem quase a mesma idade. O Bruno comia meio miojo e a Rê comia um miojo e meio, sabe? Sempre tem essa piada. Então, o que eu mudei foi a qualidade, mas assim, hoje em dia eu como muito mais quantidade, porque tudo que é de origem vegetal Uhum, tem muito volume, muita fibra, muita água e pouca caloria, uhum. exceto as oleaginosas, né? As castanhas, elas são bombinhas calóricas. Mas todo o resto é bastante volume, então a gente fica bastante saciado por bastante tempo. Então, porque tem bastante fibra, então a absorção é mais gradual do que um refinado, né? Um arroz branco versus um arroz integral, por Uhum. exemplo, uma batata com casca sempre. Então, comece a incluir tudo isso também. A gente pensar nessa sustentabilidade, além dos produtos de origem vegetal terem muito menos impacto no ambiente, aproveitar o alimento por inteiro. Eu falo muito disso também, né? Da gente Eu vi fazer esses chá, dias, você postou a maçãzinha inteira comida, até o cabinho. cabinho você ainda fica mastigando assim. Então, isso me deixa. Isso tudo me dá uma sensação de infância. Sabe quando você está aprendendo a andar de bicicleta, etc? Uhum. Desconstruir
para sim. pensar em várias formas de fazer, é uma sensação muito gostosa, parece que você inventou alguma coisa. Então, uma Uhum, nova forma de comer a maçã, usar as cascas para fazer chá, usar as cascas para fazer caldo de legumes. Então, não descascar mais. Repensem tudo isso, pessoal, porque vocês vão ver que tudo vai render melhor e é todo esse conjunto que você falou, né, Lívia? Então, de você se uhum, sentir bem, porque a sua ação está impactando em tudo. E é isso que a gente vai tudo. buscando. Sim. Não é um bem individual, né? Começa a se tornar uma coisa muito mais ampla, né? Eu comecei algumas. Eu decidi tirar a carne de fato, pensando na minha saúde, né? Eu já estava namorando a questão há um tempo e tal, tinha assistido os documentários, né? E tudo mais, e pensando, caraca, eu não tinha ideia desse impacto ambiental, né? De tudo isso. E aí, só que o ponto que me deu força foi a minha dor, né? Foi uma coisa mais individual, assim, mais egoísta. Só que aos poucos eu fui abraçando também de outra forma essas coisas, porque eu fui tendo mais informação também, né? E hoje já se tornou uma outra questão para mim, assim. Hoje já é muito tranquilo para mim não ter a carne na minha alimentação. E sempre que eu repenso essa questão, eu estou pensando muito mais no todo, assim, mesmo, do que só em mim, né? E claro que em mim acaba refletindo. E isso daí que você falou de experimentar isso como uma aventura, né? Como uma coisa assim, até da infância, de descoberta. É só você ver, né? O pessoal tá em casa agora testando receita e tal, e todo mundo fica super feliz, né? Tipo assim, ah, é a primeira vez que eu fiz um bolo, primeira vez que eu fiz e tal. Então, eu acho que existe um preconceito, né, da cabeça, assim, tipo, ah, esse tipo de comida. Ou se eu falo assim, ah, fiz um negócio que é vegano, e todo mundo, ah, que nojo e tal. Sem nem saber o que é, né? Mas já existe uma noção, assim, uma ideia de que essas comidas são muito ruins. Então, existe uma desconstrução desse preconceito, né? Do tipo, ah, uma lasanha de abobrinha. Aí a pessoa, ai, tipo, por que, ai, né? Tipo, por quê? Por que que a gente não pode explorar e aí falar, putz, fiz uma receita aqui, né? A Thaís, que é minha amiga, está acompanhando aqui a live, falou lá no começo que autonomia, né, independência alimentar, alguma coisa assim, que é Autonomia tudo. alimentar. E é muito bom mesmo, né? Você fazer a sua comida. Lógico que nem sempre você vai conseguir, tem a questão do tempo e tal, mas eu acredito muito que é uma questão de planejamento também, sabe? De ajustes. Uhum. E é muito gostoso você comer sua comida, né? Hoje eu tô meio que refém da minha comida, assim, porque eu já não quero comer de ninguém mais, entendeu? Eu quero a minha comida. Então, às vezes eu Sim. peço comida, tem um restaurante vegano aqui pertinho que entrega comida super caseira, assim, uma delícia. Então, ele me quebra um galho também. Mas, assim, meu tempero, sabe, minha comida, eu não sei, eu criei meio que uma paixão, assim, com a minha comida. Então é muito gostoso. Eu tento fazer pra mim esse momento da cozinha também um momento de prazer, porque com fibra ainda, muitas vezes as tarefas de casa e tal acabam se tornando meio penosas. Então eu tento fazer um momento que é um momento de lazer pra mim, um momento que eu estou curtindo aquilo, pra também não ter que ser uma obrigação, sabe? Então acho que é um repensar de hábitos em muitos níveis, que vai trazer benefícios em muitos níveis também. Com certeza, com certeza. É a gente, eu acho que trazendo consciência, porque reparem quantas vezes tá tomando banho, tá pensando em outra coisa, tá cozinhando, tá pensando em outra coisa. Nunca E estar pensando no coisa presente. ruim, né? É, sem Pensando. preocupação, matutando. Então, assim, é um exercício, gente. É assim mesmo, porque tudo tá muito corrido, tudo muito. Então, assim, parece que tudo vai atropelado. A gente trazer. A meditação é isso, é você ir trazendo consciência para o presente. Então, o que ajuda muitas vezes é. Estou pegando a abobrinha, estou cortando a abobrinha. Você narrar o que você está fazendo para trazer essa Uhum, presença. Estou pegando o shampoo, estou colocando o shampoo na minha mão. Isso uhum, traz consciência e trazendo a presença para esse momento, aí fica gostoso, porque você está vivenciando. uhum. Então é exatamente isso, é fazer isso um momento prazeroso. Sim, e eu tenho um processo de admiração das coisas que eu adoro, assim. Tipo, se você parar, já é uma brisa minha, mas assim, se você parar pra olhar as coisas mesmo, tipo, eu fico muito fascinada, de verdade, assim, com a natureza, sabe? Tipo, eu olho, às vezes você vê uma fruta, um negócio e falo, gente, é muito bonito isso aqui, sabe? É muito incrível. O sabor disso, o cheiro disso, né? A textura disso, tanta coisa.
Então eu fico lá, tipo, loucona na minha cozinha, assim, tipo, nossa, que linda essa abobrinha, que lindo isso daqui. Sim, Mas se torna um sim. processo também de conexão, sabe, com a natureza e tal, que é uma coisa que pra mim é importante, pra mim faz bastante sentido. Mas não precisa entrar tão fundo na brisa, né, de conversar com a comida e tal. Sim. Mas para mim é bem legal, assim, até essa questão de estar presente nesse sentido, né? Porque de verdade, não tem como você observar essa variedade e não ficar impressionado com isso, né? Assim, As tipo, cores, as é muito texturas. bonito. É. A Luísa tá perguntando se frango ou peixe faz mal. Luísa, quando a gente fala carne, é qualquer músculo. Então, é carne. Carne não é só carne de vaca, de boi, de porco, né? Quando a gente diz carne, são todas as carnes, Todos os tá? Sim, animaizinhos. todos, todo músculo, todo animal. Então, sim, todos fazem mal. Mas é uma pergunta bem frequente mesmo, né? As pessoas ainda questionam porque existe muito publicidade dizendo que frango é maromba, de que peixe é maromba, que é saudável. Gente, não existe pesca sustentável. Não Uhum, existe, não existe. Além de tudo, os peixes são super contaminados por plástico, por sim. metais. Então, não tem essa. A resposta está sempre nas plantas. A resposta para tudo Uhum. é tudo que a gente está vivenciando, a gente brinca, né? Nenhum alface causou pandemia, tofu nunca Sim. causou pandemia, né? É até Quantos um animais. hábito bem para se questionar agora nesse momento, né? Essas Sim, sim. criações bem intensivas, onde é muito mais provável que se proliferem infecções, né, vírus e tal, sempre vem desse tipo, né, de... É uma coisa antinatural, né? E aí uma vez eu vi um cara falando assim, tipo, ai, mas não comer carne é antinatural, sei lá, não tenho nada contra, mas acho antinatural. Aí eu pensei, cara, você já viu, sei lá, um lugar onde esses animais estão presos? Tipo, aquilo é muito antinatural, né? Eu acho muito Pois mais é. natural você comer alface do que olhar aquele monte de frango amassotado um em cima do outro. É um negócio, enfim. Mas em relação a isso, assim, dessa polêmica carne e tal, eu acho que é bem isso que você falou. Não é questão de, todo mundo tem que virar vegetariano. Acho que são Uhum. opções das pessoas a partir de coisas que elas enxergam como um potencial de ser bom para elas, né? E também informação sobre várias coisas, que foi um pouco do processo que aconteceu comigo, tipo, tanto em termos de saúde quanto em termos de meio ambiente. Uhum. Mas assim, eu vi um documentário outro dia que era sobre dieta cetogênica, né? E dos benefícios e tal. E eu quis ver porque eu falei, vamos ver, né? E assim, era um documentário muito bem estruturado mesmo, mas a comparação era entre uma dieta mais baseada em proteína comparado com uma dieta baseada em proteína e gordura e carboidrato e açúcar. Então, E industrializado. claramente, quando você tira tudo isso, você tira glúten, você tira açúcar e você está comendo carne, você vai melhorar, com certeza. Porque você tirou uma infinidade de coisas, né? Então, acho que são processos. São processos de fazer essa transformação alimentar, né? E, enfim, dentro daquilo que é possível para você hoje, né? Em todos os sentidos. Sim. Ó, a Cada Lu, pessoa. Pode não, falar. pode falar. Não, é que a Lu, minha amiga, que está perguntando das plantas transgênicas. Você tem algo a dizer sobre isso? Sim. A gente vai evitando tudo que não é tão natural. Então, a gente prefere os orgânicos, não transgênicos. Muitas vezes isso é desafiador. Mas só da gente reduzir o consumo de qualquer produto de origem animal, a gente já reduz o consumo de agrotóxicos e transgênicos. Por quê? Os animais são alimentados a vida inteira deles com soja transgênica, com milho transgênico, com ração, restos de animais misturados na ração. Então, quando a gente reduz o consumo dos animais, de todo produto animal, seja todas as carnes de todos os animais, laticínios e ovos, você está reduzindo. Até porque de agrotóxico tem acumulação na gordura e no músculo. Tudo isso que o animal consumiu ao longo da vida dele, desses alimentos transgênicos e cheios de agrotóxico, vai estar acumulado ali, você vai estar consumindo, seja no leite que você come, toma, no queijo que você come, no iogurte, no ovo, nas carnes. Então, existe essa acumulação. Quando você tira esses produtos, mesmo que você consuma produtos não orgânicos, porque são mais acessíveis,
você já reduziu um monte de transgênico, um monte de agrotóxicos. Então, é melhor você consumir transgênicos vegetais do que animais? Com certeza, porque você já vai estar evitando de consumir toda essa bioacumulação que aconteceu desses produtos de origem animal. Até a Luísa está Uhum. perguntando, é um novo mundo, tá, Luísa? É assim mesmo que você vai entrando, né? Que ela perguntou o que substitui a carne, qual é o mal que elas fazem. Uhum. A gente falou isso no começo. Todos os produtos de origem animal, eles causam muita inflamação no corpo. Inflamação é a base de qualquer doença. Nenhuma doença aparece, ela é cultivada. Não Uhum. somente os produtos de origem animal, frituras, industrializados, conservantes, aromatizantes também estão relacionados a isso. Mas todos esses geralmente têm algum produto de origem animal junto. Além de ser industrializado, tem o soro do leite, tem o Uhum. salamito, tem não sei o quê. Então, a gente vai buscando um estilo de vida, que eu acho que é um estilo de vida, né, Lívia? Que a Sim. gente vai tirando o que inflama, o que atrapalha, o que causa desequilíbrio e vai buscando tudo que nos nutre, tanto de pensamento, sentimento, de alimento e Uhum. que está com o todo. A gente já sabe que esse estilo de vida que estamos todos levando, né, a população como um todo, é insustentável. Uhum. Então, o que a gente tem que buscar? Nossa, então calma, o que eu tenho que fazer? Mas, de novo, tem que ser ativo na transformação. Ficar reclamando, botando a culpa em governo, que é isso. Gente, para pensar nos seus hábitos. O que você está Uhum. fazendo no seu dia? O que é lixo para você? O que você põe no seu lixo? Para onde vai seu lixo? Tem Sim. gente que acha que não aparece. Consumo, né, também, que foi uma coisa também de tá, mesmo que eu reciclo, mas será que eu preciso consumir tudo que eu estou consumindo, né, de plástico e tudo mais? Esse lance da carne, né, acho que foi uma coisa que também me veio muito quando eu decidi parar de comer, tipo, porque eu sempre tive muita anemia também, né, então sempre existiu uma preocupação de, meu Deus, eu vou ficar anêmica, ou sei lá, de onde vai vir as proteínas, o que que substitui e tal, né? E eu fiquei muito nessa preocupação quando eu fui mudar. E aí eu fui percebendo que, assim, era totalmente uma, sei lá, uma ilusão baseada em nada, assim, da minha cabeça, né? Porque eu como alimentos hoje que tem muita proteína. Então, assim, eu tenho zero preocupação com proteína hoje. E eu nem fico super no shake proteico. Eu como normal, assim, eu como normal, né? Vou balanceando minha alimentação, mas com zero preocupação com proteína. E o ferro foi engraçado, porque apesar de fato, a carne, né, ter o ferro, eu nunca mais tive anemia. Nunca mais tive anemia. Então, eu não sei se foi uma questão de inflamação intestinal que melhorou, absorção de nutrientes, né? Hoje, por exemplo, eu comi couve, aí eu ponho um limãozinho, eu sempre faço um suco com vitamina C e tal. Mas, assim, eu não tenho mais essa preocupação, entendeu? A preocupação que eu tinha estudando, né? Também passei por acompanhamento para garantir que eu estava bem e tal. Foi com a B12, mas que eu fui descobrir que não era uma questão só de ser vegana ou vegetariana, sim uma questão geral de suplementação, mesmo em quem come carne. Exato. Então, assim, ok, eu tomo um comprimido e tá tudo bem pra mim, entendeu? Porque o resto eu tô bem tranquila, assim, em relação aos meus nutrientes. Mas eu sei que é uma preocupação que vem. Ai, tanto que quando eu fui mudar, eu fui procurar, sei lá, nutricionista, nutrólogo, ai, mas eu tô com medo de ficar desnutrida. E aí uma amiga minha falou, mas desnutrida do que exatamente? Assim, o que que você está preocupada, sabe? Eu falei, sei lá, de faltar alguma coisa. E ela falou, Sim. não, porque ó, isso aqui vem daqui, isso aqui tem proteína. Eu tenho uma tabela aqui de alimentos vegetais com proteína. E é muito, né? É muito, tem muita opção. Então, por isso que é Sim. importante também ter um profissional, muitas vezes, né, te acompanhando, para você ter mais segurança nesse processo também. Mas eu só melhorei com tudo, assim, mesmo antes de tirar a carne, que foi uma escolha já mais avançada a minha. Uhum. Mas só de comer melhor, de tirar industrializado, de fazer escolhas melhores, sabe? Tipo, eu quero comer um doce, esse lance do Skittles é sério, assim. Eu lembro de um dia no trabalho, que eu tava fazendo hora extra, eu tava no escritório, e eu desci na lanchonete e comprei um Skittles. Tipo, vou me encher de açúcar. E aquilo foi tão ruim pra mim depois, porque eu fiquei olhando aquele rótulo e pensando, cara, não tem nada aqui, só tem, tipo, açúcar. Era melhor eu ter comprado, sei lá, um mousse de chocolate do que o Skittles, entendeu? Eu fiquei meio traumatizada no negócio do Skittles. Tipo, porque pelo menos se eu como outra coisa, um cheesecake, qualquer coisa, iam ter mais nutrientes ali pra mim, entendeu? Do que naquele Sim. negócio industrializado. Então eu comecei a fazer essa diferença nas minhas escolhas, sabe? Independente de a pessoa tirar todos os alimentos ou não,
Está cada vez mais pensando na qualidade nutricional daquele alimento que está ingerindo, né? Porque, gente, a alimentação é tudo na nossa vida. Parece um papo de gente bitolada, né? Mas, assim, é o combustível da gente estar em pé aqui, vivo. Então, Sim. assim, é algo muito importante, né? É algo essencial, fundamental. Principalmente para quem tem alguma condição de saúde mais complicada, né? Uhum. Eu acho que a alimentação é um caminho, porque a gente começa a pensar em várias outras coisas. Então, você começa a pensar, nossa, mas para onde está indo esse resto que eu estou cortando? Será que eu preciso realmente cortar? Então, assim, você começa a pensar, mas como que esse alimento chegou até mim? Então, você começa, Uhum, eu acho que a alimentação é um caminho, que aí começam a se abrir vários outros caminhos, se você se permite. E aí você começa a pensar no todo também. E é importante a gente se abrir para isso e começar a incluir essas mudanças na nossa vida. Porque eu acho que isso que é o principal, é você vai incluindo, vai estimulando tudo isso para que realmente você crie uma transformação no seu bem-estar. E algumas pessoas falam, ah, mas aí você vai ter que vai ter que começar a suplementar B12, né? Primeiro que exatamente, essa não é uma exclusividade, né? Grande parte das pessoas tem deficiência de B12. Um terço da população mundial tem anemia. E, infelizmente, ainda um terço da uhum, população não é vegana. Então, isso não tem nada a ver. O que acontece? Você realmente melhorou a sua absorção intestinal. O intestino é responsável pela absorção dos nutrientes. Então, você melhorou sua inflamação intestinal, melhorou a absorção. Além disso, geralmente, quando você se torna vegetariano, vegano, você começa a se preocupar mais com a qualidade dos alimentos. Enquanto as outras pessoas estão só repetindo, não estão pensando muito no que estão fazendo, quando você se torna vegano, você começa a ficar mais atento para tudo. Então, calma, eu estou consumindo a quantidade ideal disso, daquilo, então você começa a aumentar o consumo. O feijão uhum, tem mais ferro do que proteína de carne, a carne. O que uhum, acontece é que tem uma absorção um pouco menor. Mas sim. ainda assim, como ele tem muita quantidade, no fim das contas, a mesma quantidade calórica, o feijão você consegue mais ferro do que a carne. Além disso, você vai ter uma absorção melhor. Porque no Uhum, feijão tem fibra, que alimenta o intestino, já a carne estaria inflamando. Então, duplamente, uhum, né? Então, tem isso também. E de suplementação, a própria farinha de trigo é enriquecida com ferro e ácido fólico. O sal, ele é enriquecido com iodo. Isso é a população geral. Então, a população geral uhum, já precisa de suplementação. Não sim. é vegetariano. Então, É, questionar isso. Ai, mas eu vou ter que suplementar. Querido, já está sendo suplementado. Criança, a partir de 6 meses de idade, já é suplementado com ferro. E não é criança uhum, vegetariana, não. É criança, qualquer bebê. Ferro, sim. vitamina D, vitamina A. Sim. Então, não tenham esse ponto de vista de que, ai, eu vou ter que suplementar. Já existe orientação de suplementação geral. Uhum, Quando você se torna consciente da sua alimentação, na verdade, reduz a quantidade de coisas que você precisa suplementar. Porque você consegue sim. acesso na natureza. Sim, e eu acho que esse é um processo legal das pessoas entrarem, né, e darem essa oportunidade de fazer essa mudança nesse sentido, sem necessariamente ter que se cobrar de se colocar em outro rótulo, entendeu? Tipo, eu não fico falando assim, ah, eu sou vegetariana, eu sou isso, aquilo, porque às vezes se me der na cabeça de comer um negócio, eu como, mas assim, a grande base da minha alimentação é o que eu acredito. Agora, se tem uma vez que eu tô em um lugar e aí, sei lá, outro dia teve um churros, que eu amo churros e assim, não como churros há anos, porque eu não como glúten e tal. Eu comi os churros, entendeu? Churros com doce de leite, uma delícia, tá tudo bem. Não precisa ser 24 horas, né? Lógico, você vai fazendo as suas escolhas, de repente você vai entrar num momento em que você realmente tirou coisas da sua vida. Mas não precisa ser esse lugar para você começar a mudança, né? Não tem Porque carteirinha, não tem contrato. Eu sempre falo isso, você não vai gente, ser não tem expulsa do carteirinha, grupo, né? não tem contrato. Dá para Exatamente. fazer algumas mudanças sem precisar falar, ah, mas agora nunca mais eu vou poder nada. Você pode Não fazer pensa no um dia e fazer Exatamente. Não pensa mudanças, né? na frente, não pensa no nunca mais, porque isso trava. Aí você fala, eu nunca mais vou fazer isso. Agora, quando é por uma filosofia de vida, aí você Uhum, realmente você não consome mais. Então, eu sou vegana pela filosofia de vida porque eu não quero nenhum sofrimento animal. Tudo bem? Então uhum, você não vai ceder. Mas quando é por uma questão alimentar, você não precisa pensar nisso. Então, se é uma escolha alimentar pela saúde, vai incluindo. Depois uhum, você não precisa ter esse padrão na sua cabeça.
A gente vai Sim. citando nomes porque é uma referência, né? Então a gente tem que nomear o tipo de alimentação. Então, é uma alimentação baseada em plantas, é uma Uhum. alimentação vegetariana, é um estilo de vida vegano. Mas ninguém precisa ter carteirinha. Apenas comece esse processo de fazer bem para você, que já vai estar naturalmente fazendo bem para o todo. Sim, com certeza. E faz muita diferença, assim, né? Para quem tem fibra, aí acho que a Luísa estava falando, sofre muito com a fibra e tal. É uma possibilidade muito real e muito próxima de um dos pilares de mudança, né? Eu sempre falo de Uhum. exercício físico que tem muito estudo mostrando eficácia, mesmo eficácia médica mesmo, estudo científico, em estudos de revisão de literatura, mostrando evidência de melhora de sintoma em pessoa que faz exercício físico, né? Seja ele qual for. Movimento do corpo ajuda, né, para tudo, não só para fibra. A alimentação é um desses pilares também, né? De uma maneira geral, é cuidar do seu corpo, porque é terapia, que é você cuidar das suas emoções, porque o estresse também inflama, o estresse também traz um monte de prejuízos. E é uma Exato. alimentação para você não colocar coisas ruins para dentro do seu corpo. A mesma coisa de um carro e combustível. É o exemplo mais básico que existe de tipo, ah, não vou colocar gasolina adulterada porque o carro vai zoar, entendeu? E assim, a gente faz isso todos os dias com o nosso corpo, né? Sim. Então, é um processo difícil, assim, exige bastante comprometimento e tal, mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, fazer Exatamente. essas mudanças são muito, muito boas. Sim, é até curioso você falar que a alimentação é só um fator, porque é isso que eu penso mesmo. E eu tô para lançar um projeto, se Deus quiser vai sair mês que vem, que é realmente para auxiliar as pessoas online para conseguir espalhar, porque eu amo o que eu faço no consultório e vou continuar. Mas aí fazer uma coisa estruturada para auxiliar as pessoas nesse processo. Então vamos juntos 30 dias fazer essa transformação. E a alimentação é só uma parte. Tem alimentação, tem atividade física, tem o cuidado Uhum. mental, emocional, porque nós somos Sim, um conjunto. Então é isso, sim, a gente fica às vezes muito perdido. Então ter uma estrutura para isso auxilia a gente na transformação, porque não é só total. alimentação, é uma parte. Sim. E é isso que a, deixa eu ver como que ela chama aqui. Neila, acho, falou, né, que a questão do lance de ser vegano é muito mais que uma dieta, né? É, exige Uhum. toda uma outra consciência, né? Eu acho que são processos que você vai se apropriando quando você vai, enfim, estudando mais, entendendo mais, que foi muito do meu caso, assim, né? Eu comecei a tirar carne por causa de saúde, lógico, considerando também as outras coisas, mas um fator que me deu mais força para tomar essa decisão foi o fato de eu sentir dor o tempo inteiro, né? E estar cansado o dia inteiro, e ter muito sintoma. E nesse processo, eu fui abraçando essas outras informações que foram chegando para mim também, né? Então, como eu falei, hoje para mim se transformou, apesar de que não me defino vegana, porque ainda como outras coisas, mas são coisas que pra mim fazem muito sentido, né? Ai, meu Deus, o Instagram vai cair nossa live. Tá acabando, né? Tá Deu 20 acabando. segundos. Muito É, bom, gratidão por essa obrigada. Faltou falar do café, depois a gente fala, gente. um outro momento. Muito bom Obrigada, dar conversa. Rê, obrigada. Amei, amei a conversa. Nos vemos numa Obrigada. próxima, para a gente Sim, continuar espalhando ainda mais essa consciência.